Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a BB Seguridade, que algumas pessoas pensam que ficou cara por causa dessa alta na cotação. E vamos ver na prática que apesar dessa pequena alta, a empresa ainda segue cotada por uma das menores relações de preço sobre lucro e ainda possui perspectiva de crescimento, além de bons pagamentos de proventos. Fora que eu também irei comentar que aparentemente a empresa ainda será uma excelente opção para receber proventos no próximo ano. Então, o primeiro ponto é que algumas pessoas pensam que a empresa só atua na parte de seguros, mas a empresa também ganha dinheiro com outros segmentos. Então, perceba que a BBSA atua em negócios de risco, na parte de seguros, em seguro de vida, prestamista, habitacional, parte rural, residencial e com planos odontológicos. Tem a parte de negócios de acumulação, que envolve previdência e capitalização, e também a empresa possui a sua corretora própria de seguros. Outro ponto, a parte de seguros representou 72% do seu lucro. Olhando para os resultados do primeiro semestre deste ano, a parte de previdência, 18% do resultado, capitalização, 6,5% e Brasil Dental, 0,3%. Outro detalhe, que vimos essa pequena alta na BBSE, dos 32 até bateu os 38, porque o fluxo estrangeiro aumentou para a bolsa e perceba que 60% das ações em circulação estão nas mãos dos estrangeiros. Então, os estrangeiros têm um peso bem relevante para fazer preço aqui na empresa, tanto de subir ou desabar na cotação. Então, como aconteceu, o crescimento do fluxo estrangeiro de junho deste ano até o momento, no final de agosto, esse ponto acarretou em uma pequena alta na cotação dos 32 para os 38 e teve um pequeno ajuste por causa do provento que aconteceu em agosto deste ano. Então, perceba que na prática, o peso dos estrangeiros que pode acabar inflando ou reduzindo bruscamente a cotação de certa empresa. Além do mais, a BBSE possui alcance nacional e perceba que a empresa tem uma participação no mercado relevante, por exemplo, na região norte, 36% de fatia de mercado, no nordeste, 36%, centro-oeste, 41%, sudeste, 18% de fatia de mercado e na parte sul, 29% de fatia de mercado. Então a empresa ou é líder em certos segmentos ou a empresa tem uma grande participação de mercado em vários produtos. Outro ponto, nessa foto aqui abaixo temos o crescimento do lucro da empresa, que foi de 4,3 bilhões em 2019, e lá na época a empresa vendeu a sua participação da IRB antes de acontecer todo aquele tombo em 2020. Então nesse período o lucro foi inflado em 2,3 bi e saltaram para 6,6 bi. Então em 2019 a empresa pagou um provento mais elevado, também fizeram uma redução de capital, então eles retornaram muito dinheiro para o acionista. E perceba que hoje, olhando o resultado recorrente, a empresa tem lucrado até acima do que 2019, considerando aquele extraordinário. Então perceba que o lucro tem crescido da faixa de 4 bi para 7,7 e para este ano a projeção do mercado é de um lucro na faixa de 8 bilhões. E o próprio diretor financeiro da empresa acredita que o lucro em algum momento crescerá acima do que 10% ao ano. Então, se o setor acelerar em certo período, a empresa poderia reportar lucros cada vez maiores. Além disso, essa foto é muito boa porque mostra certo equilíbrio entre o resultado operacional da empresa e o resultado financeiro. Daí, em um cenário de um ambiente econômico bom, com queda de taxa de juros, inflação baixa, isso acaba gerando uma redução do desemprego e maior disponibilidade da renda. Consequentemente, isso pode gerar certo incremento no resultado operacional. Porém, em um cenário de queda de juros, isso pode acarretar em uma piora no resultado financeiro. E a seguir, iremos ver que a empresa possui uma carteira de investimentos acima do que 10 bilhões e esse recurso aplicado na renda fixa acaba gerando boas receitas financeiras para a empresa. E esse ponto representa um percentual até que relevante do seu lucro. Além do mais, outro cenário também pode acontecer: ambiente econômico ruim, aumento do desemprego, menor disponibilidade da renda, alta na taxa de juros, inflação alta. Então esse ponto pode acarretar no crescimento do resultado financeiro e uma piora no resultado operacional. Outro ponto, algumas pessoas falam que a empresa não sai do lugar e etc. Mas quando pegamos desde o seu IPO, em 29 de abril de 2013, perceba que a BBSE gerou 332% de retorno total, enquanto o Ibovespa no período foi de 126%. Então sim, você pode pegar certo período, deu um pico na época que a empresa estava cara,
e não gerou tanto valor, porém quem comprou barato conseguiu uma performance acima do que a média do mercado. Além do mais, olhe o histórico de pagamentos de proventos, perceba que em 2019 a empresa pagou 8,3 bi no total por causa de uma redução de capital, depois o provento caiu por causa da pandemia, IGPM elevado, Sinistralado cresceu, então o resultado caiu naquele período e a empresa pagou um payout menor. Daí para 2022 em diante, os lucros cresceram e a empresa aumentou o seu payout. Fora que a empresa tem recomprado as suas ações porque eles acreditam que seus papéis estão baratos. Outro ponto, essa foto é bem interessante porque mostra o valor de mercado da empresa de 2020 até o momento e perceba que o valor de mercado da empresa está bem parecido versus 2020. E como o lucro cresceu desde aquele período, perceba que a relação de preço sobre lucro era de 17,5, depois 15,3, 10,6 e encerraram junho com 8,7. Então perceba que o PL tem ficado menor porque o lucro cresceu em uma taxa bem mais acelerada do que a cotação da empresa, já que ela mal subiu de 2020 até o momento. Outro ponto, algumas pessoas falam que a BBSE só foi beneficiada com esse crescimento no lucro por causa dessa taxa de juros mais elevadas, o que gerou um resultado financeiro maior. Porém, olhando para o resultado da sua operação, ela tem crescido em 14% ao ano de 2019 até 2023. Então, sim, é verdade que o resultado financeiro ajudou no crescimento do lucro, porém, não foi o ponto principal para ter acarretado esse ponto. E perceba que o resultado financeiro representou 15% do lucro do primeiro semestre deste ano, enquanto 85% do resultado veio da sua operação. Então, cuidado com essas narrativas e olhem para os dados da empresa. Além disso, de 2019 até o momento, o lucro cresceu em uma taxa de 16% ao ano e praticamente dobraram o lucro em comparação com 2019 e 2020, sendo que o valor de mercado está parecido com aquele período. Então, cuidado para não olhar só para a cotação e achar que a empresa ficou cara porque está próxima da máxima histórica, mas se olharmos para indicadores e perspectivas, a empresa segue cotada por uma das menores relações de preço sobre lucro. Outro ponto, essa foto é muito boa porque pega um histórico de 10 anos do valor do mercado em azul e em verde temos o lucro por ação. Então perceba que de 2016 até 2022, a BBSE lucrava na faixa de 4 bilhões por ano e após 2023 o lucro praticamente dobrou em comparação com esses períodos e o valor de mercado é muito parecido. Consequentemente, como o lucro dobrou e a cotação é bem parecida, isso acaba acarretando em uma baixa relação de preço sobre lucro. Porque isso aqui mede uma razão entre o valor de mercado e o lucro da empresa. Então, como a cotação está praticamente de lado e o lucro dobrou, isso acaba acarretando em uma relação menor de preço sobre lucro. E perceba que de 10 anos para cá, temos um PL atual de 8,6, o que fica sendo um dos menores patamares desde o seu IPO. Então, outro fator que mostra que a empresa está barata versus o resultado que tem sido apresentado. Fora isso, um fato curioso é que no Brasil temos uma baixa penetração olhando para os prêmios divididos pelo PIB, principalmente se olharmos para prêmios de seguros de vida divididos pelo PIB. E perceba que outros países têm uma relação bem mais elevada do que essa, porque só a parte de prêmio de seguro de vida dividido pelo PIB representou apenas 0,5%, enquanto em outros países temos relações acima do que 1 a 2% do PIB. Então perceba que só nessa parte de seguro de vida temos certa perspectiva de crescimento. Além do mais, o setor de seguros tem crescido em uma taxa de 9% ao ano de 2019 até 2023. E se esse bom crescimento permanecer acima do que a inflação, isso poderá acarretar no crescimento dos lucros, por exemplo, da Porto Seguro, BBSE e também da Caixa Seguridade. Além do mais, um ponto que também serve para vocês, que eu sempre encorajo para investirem em alguma coisa e fazerem o seu pé de meia, seja na parte de ações, renda fixa, fundo imobiliário, no exterior, em imóveis, seja o que for. E realmente temos que fazer o nosso pé de meia para não depender da aposentadoria do governo. Porque, o primeiro ponto, um resumo da Previdência Social brasileira é que eles estimam um crescimento na população e eu nem acho que esse fato irá acontecer, até porque, com os dados recentes, já tivemos uma estagnação no crescimento da população. E percebam que boa parte das pessoas não querem ter filhos
ou quando possui um ou dois filhos no máximo. Então, realmente eu acho bem difícil de acontecer esse crescimento na população olhando para frente. Então, eu acho que vai paralisar esse crescimento e, com o passar do tempo, irá cair. Além disso, perceba que no futuro, grande parte da população terá uma idade acima do que 65 anos, aí na faixa de mais de 20% da população, e também, olhando a relação de trabalhadores versus aposentados, iremos ter uma relação cada vez mais discrepante entre mais aposentados versus pessoas que estão trabalhando. Então, a tendência é que esse déficit da segurança social só irá crescer e esse ponto representa uma grande despesa do governo, cerca de 42% com a Previdência Social. Então, você pode se aposentar sim no futuro, mas eu acredito que o valor recebido não será tão atrativo. Então, seja lá o que for, o que você irá investir, tentem fazer alguma coisa visando o seu futuro e a sua tranquilidade financeira. Outro ponto, comentando aqui sobre algumas subsidiárias da BB Seguridade, temos aqui a Brasilseg na parte de seguros e vimos que essa parte representou 73% do resultado do primeiro semestre deste ano. E, olhando para o resultado dessa Brasilseg, 84% veio do resultado operacional e 15% foi do resultado financeiro. Além do mais, olhando para os prêmios emitidos da Brasilseg, a empresa foi a top 1 do país em prêmios emitidos e percebam que desses 8 bi de prêmios emitidos, metade disso foi para seguro rural. E entre aspas, esse prêmio emitido é a receita da seguradora para fazer a cobertura de seguro do cliente a depender do produto selecionado. Fora isso, também temos outras parcelas relevantes, principalmente em seguro prestamista e seguro de vida. E o restante não representa tanta coisa assim. Outro ponto é que a empresa tem ganhado participação no mercado na sua seguradora, que era de 12,8% em 2019, depois cresceram para 13% e em 2023 alcançaram quase 20% de fatia de mercado, olhando para os prêmios emitidos. E já para o primeiro semestre foi de 17,3%. Então, olhando para o médio prazo, a empresa conseguiu ganhar participação no mercado e cresceram em uma taxa de 17% ao ano de 2019 até 2023. Então, quem pensa que a empresa é grande e tem uma estatal por trás, que só vai ter rolo e etc., na prática, a empresa tem crescido acima do que o mercado. Outro ponto, na Brasilseg, a empresa conseguiu um lucro de 4 bilhões em 2023 e quem acompanha a BB Seguridade há certo tempo sabe que antigamente a empresa lucrava 4 bilhões por ano, considerando a sua parte de seguros, previdência, a parte de corretagem de seguros e agora só a sua seguradora tem lucrado 4 bilhões. Então, antigamente a empresa possuía um valor de mercado parecido e lucrava 4 bi por ano. E agora a empresa também tem um valor de mercado parecido com o seu passado e tem lucrado praticamente o dobro do que o seu passado. Então, realmente eu acho uma relação de risco-retorno bem interessante, principalmente se esse bom crescimento continuar no seu lucro. Outro ponto, a empresa possui uma carteira de aplicações de 10,4 bilhões e perceba que boa parte está atrelada ao CDI, 16% títulos pré-fixados e 12% vinculados à inflação. Então, nesse cenário de juros elevados, isso acaba gerando boas receitas financeiras, o que compõe uma parte relevante do seu lucro. Tanto que o resultado financeiro foi de quase 1 bilhão apenas em 2023. Outro ponto, olhando aqui para outros segmentos, temos aqui seguro de vida, que a empresa conseguiu 10,8% de fatia de mercado no primeiro semestre. E uma curiosidade, o Santander está no top 1 com 13,6% de fatia de mercado. Aí depois temos aqui o Itaú, o Bradesco e a Caixa Seguridade. Fora isso, em seguro prestamista, que é um seguro de vida em operações de crédito, que é destinado para garantir o pagamento de uma dívida em caso de morte do mutuário. E esse ponto tenta proteger tanto o credor e os membros da família, evitando que eles herdem essa dívida. Então, nesse segmento de seguro prestamista, a empresa teve quase 19% de fatia de mercado, Caixa Seguridade com 10,1%, Santander 9,5% e outros aqui na faixa de 9%. Além do mais, em seguro habitacional, a Caixa Seguridade domina esse segmento com 50% de fatia de mercado. Depois temos aqui o Itaú, Bradesco, Santander e a BB Seguridade. Fora isso, em seguro rural, esse é o carro-chefe da BBCE e eles conseguiram quase 60% de fatia de mercado no primeiro semestre deste ano. Depois temos aqui a Caixa e o Bradesco com apenas 2%. Então perceba que realmente possuem uma grande participação no mercado e esse ponto se deve
ao seu controlador que tem mais de 50% de fatia de mercado em crédito rural. Então esse ponto acaba se refletindo na sua seguradora, que também pode oferecer esse tipo de produto. Outro ponto, em seguro residencial, o Bradesco é o top 1 com 14%, e depois temos a Caixa, Santander e a BB Seguridade. Fora isso, na parte de previdência, a Brasilprev, esse segmento representou 18% do seu resultado do primeiro semestre e grande parte do resultado veio da sua operação e quase 10% do resultado financeiro. Então, na parte de contribuições para a previdência, tivemos quase 30 bilhões e a empresa foi a top 1. Captação líquida foi positiva de 5,3 bi. Reservas de previdência, 410 bilhões e a empresa é a top 1 do país. E como é que eles ganham dinheiro disso? Com taxa de gestão desses fundos de previdência, e a taxa média foi na faixa de 0,9%. Além do mais, em contribuições para a previdência, a empresa teve 31% de participação no mercado, depois o Bradesco 23% e a Caixa 13%. Já em captação líquida, o Itaú ficou no top 1 com quase 25%, depois a BBSE com 20%, depois o Bradesco com 17%, enquanto em reservas para a previdência, a empresa possui quase 28% de fatia do mercado. Aí depois temos o Bradesco com 21,8% e o Itaú com 19,3%. Então, só na Brasilprev, na parte de previdência, perceba que a taxa de gestão foi na faixa de 0,92% no primeiro semestre e a empresa conseguiu 1,8 bilhão de receitas com taxas de gestão. Então, no ano, tem ultrapassado a faixa de 3 bilhões. E no ano passado, a empresa conseguiu 1,9 bilhão de lucro e neste ano tivemos uma queda, principalmente por causa de um descasamento do IGPM e do IPCA. Caso contrário, a empresa não teria reportado toda essa queda no seu lucro. Tanto que eles tiveram uma queda forte no resultado financeiro e o mercado acredita que no terceiro e no quarto tri o resultado financeiro poderá ser melhor, o que pode acabar incrementando o lucro desse segmento. Além do mais, algumas pessoas parecem que não gostam que a BBSE possui a sua corretora própria de seguros, porém, esse ponto é uma mina de dinheiro e vale ouro, porque só esse segmento possui uma margem líquida de 59%, ou seja, para cada 100 de receita, eles entregam 59 de lucro. Então é uma operação extremamente rentável. Fora isso, perceba que as receitas de corretagem têm crescido em uma taxa de 10% ao ano e o lucro cresceu em uma taxa de 12% ao ano de 2019 até 2023. E só no ano passado, eles lucraram quase 3 bilhões com a BB Corretora. E no primeiro semestre, já tivemos quase 1,6 bilhão e se seguir neste ritmo, esse segmento deverá lucrar acima do que 3 bi neste ano. Então é uma operação extremamente rentável e não tem que ter receio por causa dessa operação, até porque historicamente foi bem resiliente, tem margens altas, rentabilidade muito boa e crescem com o passar do tempo por causa das operações da sua seguradora. Fora isso, nessa foto temos as projeções para 2024 versus 2023. Primeiro ponto, olhando para o resultado operacional, eles estimam um crescimento de 5 a 10% versus 2023 e já entregaram 8,8% de crescimento, comparando o resultado operacional do primeiro semestre deste ano com o primeiro semestre do ano passado. Fora isso, prêmios emitidos na Brasilseg, na parte de seguros, crescendo de 8 a 13 e até o momento eles só cresceram 5%. E o que chama a atenção é que a empresa reafirmou essas projeções, ou seja, para o segundo semestre eles acreditam em uma aceleração nos prêmios emitidos da Brasilseg. Já o terceiro ponto, reservas de plano de previdência, PGBL e VGBL da Brasilprev, eles acreditam que irão crescer de 8 a 12% e já entregaram 13% de crescimento. Então, com essa reafirmação dessas projeções, ao que dão a entender é que o segundo semestre ainda será bom para a empresa, principalmente crescendo na Brasilseg, que representa grande parte do lucro da empresa. Além disso, coletando dados no Investidor 10, a empresa está cotada hoje na faixa de R$ 36, subiu 22% com o dividendo em 12 meses. O PL atual é de 8,6 e, como vimos, é uma das menores relações de preço sobre lucro desde o seu IPO. Outro ponto, dividend yield de 7,2% no bolso da acionista e, se considerar a recompra, sobe para 9,7%. Então, na prática, com a recompra, a empresa estaria entre as melhores pagadoras de proventos do setor financeiro, mesmo considerando essa cotação atual após essa alta recente. Fora isso, desde a IPO, a empresa nunca falhou nos pagamentos
E além do mais, tem uma curiosidade, é que quem comprou no IPO aos R$17 e segurou até hoje, conseguiu mais de 100% do capital reavido apenas com proventos, fora essa apreciação de mais de 100%. E se considerar o reinvestimento, vimos aquele retorno total acima do que 300%. Então, realmente a empresa não tem falhado nos pagamentos e até em 2021 eles pagaram alguma coisa, mesmo com os impactos da pandemia, IGPM elevado, sinistralidade crescendo, e mesmo assim a empresa nunca deixou de pagar. Fora isso, eu retirei um trecho da planilha que fica disponível para quem é membro do YouTube. A minha projeção é que a empresa poderá pagar uns R$ 3,50 por ação entre dividendos e recompras de ações, o que nos dá uns 9,6% na cotação atual. E ainda ficaria acima do que o dividend yield médio da empresa de 5 anos para cá. Além disso, um defeito é que estamos quase em setembro e tem chão até o próximo provento, porque a empresa só anuncia para fevereiro e agosto de cada ano. E tem um porém, é que os proventos recentes para fevereiro e agosto deste ano foram abaixo do que o esperado, porque a empresa gastou mais de 2 bilhões de reais com recompras de ações. Porém, tem a parte boa, é que a empresa já recomprou quase 90% do limite do programa de recompra de ações, então falta pouca coisa, cerca de 8,6 milhões de ações, o que nos dá 300 milhões de reais, o que seria um 0,4% de dividend yield. Então falta pouca coisa para terminarem esse programa de recompra, então esse ponto não iria impactar tanto os próximos proventos para fevereiro e agosto do próximo ano. Então, só olhando para esse ponto e o bom balanço e as boas perspectivas, a tendência é que a empresa pague proventos maiores no bolso da acionista. Porque, ao invés da empresa separar uma parte do lucro para recompra e outra para dividendo, no futuro o valor total poderá ser repassado na forma de proventos. Fora que poderá ser maior, até porque a tendência é de crescimento no seu lucro, olhando para o médio a longo prazo. Fora isso, uma conta que eu sempre gosto de fazer é quanto eu posso receber de proventos em certa posição. Então, se a empresa pagar uns R$ 3,50 por ação no próximo ano, vezes a quantidade de ações que eu possuo na carteira do canal, 7.315 ações, então só esta posição poderá me gerar por ano 25 mil de renda passiva, o que dá um pouco mais de 2 mil por mês. Então eu tenho noção que só essa posição poderá me gerar na média uns 2 mil por mês, e como a empresa paga de forma semestral, cada provento semestral ficaria na faixa de 12 a 13 mil por mês. Então, de tempos em tempos, terá um grande recurso na conta para reinvestir e comprar mais ações. E no futuro, quem sabe sacar parte desse provento para gastar onde bem entender. Além disso, sabemos que o mercado é dinâmico e a tendência é que as nossas posições irão crescer com o passar do tempo. Então, em breve, eu posso alcançar 10 mil ações, 15 mil, 20 mil ações. Então, se a empresa pagar esse provento por ano, a minha renda anual pode crescer para 35 mil, 50 mil, 70 mil. Então, perceba que a renda média mensal aumentaria daqueles 2.200 para 2.900, 4.400 e até quase 6 mil por mês. Então, perceba que se alocarmos bem o nosso capital e crescermos a quantidade de ações, a tendência é que a nossa renda passiva cresça em uma taxa muito boa. Então, pessoal, o vídeo realmente ficou bem longo, mas foi bem completo e fica algo bem atemporal para quem quiser estudar sobre a BB Seguridade. Aí comenta aqui abaixo se você gosta desse tipo de vídeo mais longo, mais completo, mais detalhado, e também comenta sobre outras empresas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Fora isso, se você quiser trocar de corretora, eu utilizo a corretora do BTG, que é bem completa e é uma das melhores do país. E aqui abaixo possui um link de um formulário de um parceiro do canal. E preenchendo esse formulário, em breve o pessoal entrará em contato com vocês. Então vocês podem conseguir bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.